Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Essa semana, como você sabe, nós estamos numa série especial sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Por isso, se você ainda não compartilhou esse link, compartilhe aí nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam conhecer o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa. Se você não assistiu aos episódios anteriores, segunda e terça-feira, depois que terminar o de hoje, você volta e já aproveita e assiste aos episódios de segunda e terça-feira, tá bom? Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez no Reflexão e Vida, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Eu quero convidar você para acompanhar comigo a leitura do texto bíblico e quero te lembrar que na segunda-feira eu falei que Páscoa é preparação. Ontem, terça-feira, eu falei que Páscoa é comunhão e hoje eu quero falar com você que Páscoa é libertação. Portanto, o tema da nossa reflexão de hoje é Páscoa é libertação, nos levando a entender também o verdadeiro sentido da Páscoa. E nós vamos ler Êxodo capítulo 12, versículo 14. Êxodo capítulo 12, versículo 14 diz assim: Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Agora, nós vamos lá para o versículo 29 até o versículo 42, que nos diz assim: Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que no final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor
porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Então, olha só, se você não assistiu aos episódios anteriores, eu sugiro que você assista para que você possa compreender ainda melhor sobre o que nós vamos compartilhar nessa manhã. Mas eu quero também lhe dizer, né, e te lembrar de forma resumida, que José havia sido vendido, né, como escravo para os egípcios. Depois ele se tornou governador do Egito. Passaram-se 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. José administrou toda aquela situação e preservou todo aquele povo. Bom, o faraó da época falou então para que José convidasse seu pai e seus irmãos e levasse todos para o Egito, e foi assim que José fez. Ocorre que depois que José morreu também o faraó, e entrou, né, assumiu um novo faraó que não conhecia a história de José e a importância que José teve, assim como os hebreus, na história da preservação do povo no Egito. Então eles começaram a oprimir o povo de Deus, começaram a oprimir o povo de Israel. Ocorre que chega um determinado momento que o próprio Deus percebe o sofrimento do seu povo, ele ouve o clamor do seu povo e decide então tirar o seu povo da escravidão do Egito. Ele então levanta Moisés e Arão para ir ao faraó para que deixasse o povo sair. Mas o próprio Deus havia dito que endureceria o coração do faraó, e foi exatamente isso que aconteceu. Então o Senhor foi enviando as pragas, né? Enviou 9 pragas, e chegou o momento da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos no Egito. Mas como nós vimos na segunda-feira, o Senhor disse que iria preservar os primogênitos do seu povo. Para isso, ele orientou para que o povo sacrificasse um cordeiro e pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos portais, né, nos umbrais das portas, e quando o destruidor passasse naquela noite para matar os primogênitos, as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro seriam poupadas da morte. O primogênito daquelas casas não seria morto, porque ali havia uma marca de sangue. A marca do sangue do cordeiro era o sinal de que ali estava uma família temente a Deus. Bom, então eu falei na segunda-feira que Páscoa era preparação, e aí eu falei do cordeiro, falei dos pães sem fermento, falei das ervas amargas e do significado de cada um desses elementos. Ontem eu falei que Páscoa é comunhão, e falei do como o Senhor preserva a família, e naquele momento da saída do povo do Egito, o povo hebreu da escravidão do Egito, ele orientou para que eles estivessem em família, celebrassem a Páscoa em família, e posteriormente pudessem também anualmente estar celebrando a Páscoa, e quando seus filhos perguntassem sobre o porquê daquele ritual, os pais deveriam contar para os filhos aquilo que o Senhor havia feito e a forma como o Senhor havia agido na vida do seu povo. E hoje, como eu já falei, nós vamos falar que Páscoa é libertação. E veja, depois de 430 anos vivendo no Egito, havia chegado o momento de o Senhor libertar o seu povo, conforme nós acabamos de ler. Então, aquele momento, né, aquela saída do Egito, deveria ficar registrado na memória do povo. E, consequentemente, depois deveria ser transmitido também para as próximas gerações, a fim de que eles não esquecessem de tudo aquilo que o Senhor havia feito em suas vidas. A gente vê que o ser humano, em linhas gerais, tem uma facilidade muito grande de, às vezes, esquecer, ou pelo menos não falar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Às vezes reclama pelo que não faz, reclama pelo que não tem, reclama pelo que não conseguiu ainda, e se esquece de agradecer por tantas coisas que Deus já tem feito. Então veja, havia ali um povo, o povo hebreu, sendo escravizado no Egito, sendo oprimido no Egito. Deus, então, ouvindo o clamor do seu povo, decide livrá-lo, decide libertá-lo daquela escravidão. Uma coisa que a gente tem percebido, né, eu tenho falado aqui desde a segunda-feira,
é que aquele memorial da Páscoa instituída pelo Senhor por ocasião da saída no Egito, do seu povo ali da escravidão do Egito, já era uma forma pedagógica de apontar para a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Eu falei aqui na segunda-feira que aquele cordeiro que era sacrificado, cujo sangue foi passado nos portais ali das casas para que o destruidor não matasse o primogênito, já apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a gente vê que todo aquele ritual já tinha um porquê, tinha um significado. Não era por acaso, né? Deus é especialista em detalhes e Deus fez tudo ali para que realmente aquilo ficasse guardado na memória do povo. Então, sem dúvida alguma, a Páscoa ela aponta para o Messias, né, que veio libertar da escravidão do pecado. Nós não passamos pela experiência de sermos escravos no Egito, mas passamos pela experiência de sermos escravos do pecado. Então, se a gente olha, por exemplo, para João 1:29, João vai se referir a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente vai para João 8, de 34 a 36, o próprio Jesus ele diz o seguinte: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a gente percebe que o pecado escravizou o ser humano e o afastou de Deus. O pecado escravizou o ser humano. O pecado escravizou o ser humano de tal forma a ponto do ser humano sequer perceber que é pecador. Então, o pecado escravizou o ser humano e afastou o ser humano da sua comunhão com Deus. Aí vem Jesus, então, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, nos libertar da escravidão do pecado e nos reconciliar com Deus. Né? Nós podemos ver em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí a gente vai observar em Romanos 3:24, né, a continuação da ideia desse versículo 23, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Então veja, em Cristo nós somos redimidos, em Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado e reconciliados com Deus. E a única maneira do ser humano se tornar livre da escravidão do pecado é por meio de Jesus. Veja, em João 8, né, que nós citamos agora há pouco, 8:36, Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque tem pessoas que acham que estão livres, acham que são livres, mas na verdade são escravas de si mesmas, são escravas do pecado, são escravas do egoísmo, são escravas do orgulho, são escravas da autossuficiência, são escravas de várias coisas que o afastam de Deus, não é? Então, Jesus vem justamente para levar o ser humano à compreensão de que é pecador e precisa ser salvo por meio dessa graça que ele veio oferecer para nós, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado e nos reconciliar com Deus. Então, naquele momento que o Senhor intervém, tirando o povo da escravidão do Egito,
era também já uma forma de pedagogicamente apontar para aquilo que Jesus faria, intervindo na nossa vida e nos libertando da escravidão do pecado. Então a única maneira de sermos libertos do pecado é por uma intervenção de Deus por meio de Jesus. Assim como o povo hebreu que estava escravo no Egito só tinha como possibilidade de ser liberto através de uma intervenção de Deus. Aquele povo não tinha como ser liberto por eles mesmos. Sozinhos eles não iam conseguir ser libertos daquela escravidão. Mas Deus decidiu intervir na vida do seu povo e tirar o seu povo daquele sofrimento, daquela opressão, daquela humilhação que eles estavam vivendo. Então Deus tira o seu povo com mão forte, com mão poderosa e liberta daquela escravidão. E por meio de Jesus, nós hoje somos libertos da escravidão do pecado. Então a única maneira de o ser humano tem de ser livre da escravidão do pecado é por meio da intervenção de Deus, por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. E a minha pergunta para você nessa manhã é se você já foi liberto da escravidão do pecado. Se você realmente já foi liberto de tudo aquilo que o aprisionava e de tudo aquilo que o afastava de Deus. Eu não sei como é que anda a sua vida, mas de repente você está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Ou de repente você acha que está vivendo uma vida que agrada a Deus simplesmente porque você não comete alguns pecados públicos e que são escândalo. Mas de repente há situações ocultas, situações obscuras que você de repente conhece, tem conhecimento do que você está fazendo e que desagrada ao Senhor. E nós não podemos ser escravos de uma mentalidade pecaminosa. Nós não podemos ser escravos de um comportamento pecaminoso. E um comportamento pecaminoso é reflexo de uma mentalidade pecaminosa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 12 de Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, caminhando para a conclusão da nossa reflexão nessa manhã, assim como Deus ele estendeu a sua mão para intervir na vida do seu povo que estava escravo no Egito, Deus estendeu a sua mão para intervir na nossa vida, nos libertando da escravidão do pecado. Deus não nos criou para vivermos escravos do pecado. Deus não nos criou para sermos refém de uma natureza pecaminosa, ou refém de um sistema, ou refém de uma vida de pecado. Deus nos criou para viver para o louvor da sua glória. Portanto, se você que está me ouvindo nesse momento ainda está preso ao pecado, ainda está longe de Deus, eu sugiro que você busque a Jesus de todo o seu coração, para que ele possa te libertar da escravidão do pecado, para que ele possa te libertar de tudo aquilo que te aprisiona e te afasta de Deus, tá bom? Então, Páscoa é libertação. Jesus veio para libertar. Assim como o Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito, Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Se você está vivendo escravo do pecado, você não está vivendo aquilo que Deus preparou para que você viva. Então, é hora de se ver livre dessa escravidão, é hora de se ver livre dessa opressão e viver para o louvor da glória de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe e que Deus nos conceda uma ótima e excelente quarta-feira. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha. E se você não assistiu aos episódios anteriores, eu sugiro muito que você assista, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e, se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, tem mais um Reflexão em Vida, dando sequência a essa série especial dessa semana sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.